Salmo 139, 17. Nos diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e é como grande soma deles. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Amém? Você pode se assentar. E eu quero falar nesta noite sobre os preciosos pensamentos de Deus. Quando o salmista está escrevendo e falando que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Pensamentos nós temos que entender que se refere a planos, projetos, propósitos, os conselhos de Deus para a nossa vida. Então, nós podemos aprender quando nós estamos estudando a palavra do Senhor. Por vezes vai aparecer a palavra pensamentos, por vezes planos, desígnios do Senhor, projetos, propósitos, os conselhos do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas. Uma coisa, irmãos, que eu tenho falado, eu tenho pregado isso mais ou menos desde lá de 2010, 2012, então, portanto, há mais de 10 anos, nós não escolhemos, irmãos, os planos de Deus para a nossa vida. Nós não escolhemos os projetos de Deus para a nossa vida. Há mais de 10 anos eu tenho falado, nós precisamos descobrir qual é o projeto de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Porque nós nascemos ontem, conversando com uma pessoa, ela disse: a minha mãe está grávida. E eu falei: lembra da pregação de domingo? Diga para sua mãe que não existe erro, não existe falha, não existe falta de planejamento, porque nós não escolhemos nascer, e quando nascemos não escolhemos quais serão os nossos projetos, os nossos planos. É Deus quem estabelece. E ela falou: eu vou falar com a minha mãe, porque ela estava meio desesperada, porque não estava nos planos. Eu falei: nos planos dela não estava, mas nos planos de Deus estava. Então, irmãos, nós não escolhemos. Noé não escolheu. Noé não tinha escolha em deixar de fazer a arca. Ele precisava fazer a arca. Moisés não tinha escolha de voltar ao Egito e se tornar o libertador. O apóstolo Paulo não tinha escolha de não se tornar apóstolo dos gentios. Então é isto que o salmista está dizendo: os pensamentos, os propósitos, os planos de Deus são preciosos para mim. Então, nós precisamos entender, e a palavra do Senhor nos diz em muitos outros lugares, como em Isaías 55, 8 e 9, quando Deus diz assim: porque os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Lá em Isaías 46, 9 e 10, Deus também está falando, dizendo: olha, lembrem-se das coisas que aconteceram na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro igual a mim, que anuncio desde o princípio as coisas que acontecerão, e desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. É o mesmo Deus que está usando o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 10, dizendo: eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Então a palavra do Senhor, ela está cheia, repleta de versículos que nos fazem entender quão preciosos são os planos de Deus.
Quão preciosos são os pensamentos de Deus. Nós lemos o Salmo 139, 17, Isaías 55, Isaías 43, Jeremias 25, poderíamos citar tantos outros. E esses versículos nos fazem entender e compreender que os pensamentos do Senhor são preciosos. E eu faço uma pergunta: qual é o valor do pensamento de Deus na sua vida? Qual é o valor que você dá para o propósito, para o plano, para o conselho de Deus para a sua vida? Será que na sua vida o valor é apenas dos seus próprios pensamentos? Eu quero fazer assim, eu acho que deve ser feito assim, eu vou fazer assim, e ninguém me tira da minha cabeça, eu vou continuar fazendo assim? Ou será que você para e fala: Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é o teu pensamento a meu respeito? Quais são os teus desígnios para a minha vida? Eu pergunto, qual é o valor que você tem dado ao pensamento de Deus? Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que o Salmo 139 foi escrito por Davi, o grande rei Davi. E qual o valor Davi dava aos planos de Deus para a sua vida? Certa feita, o profeta Samuel chegou na casa do seu pai, mandou chamá-lo, e no meio dos seus irmãos, ele pega aquele chifre cheio de azeite, e derrama aquele azeite, aquele óleo sobre a cabeça de Davi, e não era um ritual qualquer, não era um mantra, não era nada, era o próprio Deus dizendo: vai lá na casa de Jessé, porque dos filhos de Jessé eu já me provi de alguém que será rei, e alguém que será segundo o meu coração. Agora Davi recebe a promessa dizendo: você será o próximo rei de Israel. Você tem a unção de rei sobre a sua vida. O Espírito de Deus que estava sobre a vida de Saul foi retirado e foi colocado sobre a sua vida. Irmãos, quando Davi entendeu isso aí, Davi se entregou completamente aos planos de Deus. Davi não deixou nada para trás. Davi não abriu mão de 70%, 80% da sua história, da sua trajetória. Davi disse: Senhor, eu sou 100% teu. Quem dera ainda, na minha existência terrena, Deus possa um dia olhar para a minha vida e achar em mim o que Ele achou em Davi, dizendo: este aí é um homem segundo o meu coração. Que Deus possa um dia olhar para a sua vida e dizer: aquela é segundo o meu coração. O que é ser segundo o coração de Deus? É estar entregue totalmente ao pensamento do Senhor. Davi já não fazia mais nada do que ele queria. E tudo que chegava na sua vida, ele entendia: é o projeto de Deus. É o plano de Deus. Por isso, irmãos, quando nós nos entregamos sem reservas, quando nós nos entregamos sem qualquer restrição aos planos do Senhor, tudo que vem, tudo que acontece, tudo que sucede na nossa vida, nós entendemos é o plano de Deus. Nós não fugimos, nós não nos amedrontamos, nós não regredimos, nós não desfalecemos, nós dizemos: é o projeto de Deus na minha vida. Agora Davi, com a unção de rei, com o Espírito do Senhor na sua vida, com uma promessa maravilhosa dizendo: você será o rei de Israel, e ele está lá assentado, quem sabe embaixo de uma árvore, dedilhando a sua harpa, quem sabe cantando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente ele olha e vê um leão roubando uma ovelhinha sua. Ele olha para aquele leão, se fosse qualquer um de nós sairíamos correndo dizendo: eu estou fora, eu vou fugir, sairia gritando dizendo: socorro, tem um leão roubando a minha ovelha. Mas Davi olhou para aquele leão e pensou consigo mesmo: eu tenho unção de rei na minha vida, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida,
Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu amo os planos de Deus. Os pensamentos de Deus são preciosos para mim. Eu vou enfrentar esse leão. Os pensamentos de Deus são muito preciosos para que um leão me destrua. Os pensamentos de Deus são muito preciosos para a minha vida, para que esse leão venha me estraçalhar. Eu irei e vencerei este leão. E ele levanta, vai e vence o leão. Ele sabia que Deus havia enviado aquele leão para que ele pudesse adquirir experiência, para que ele fosse fortalecido na arte da batalha. De repente ele está lá novamente cuidando das suas poucas ovelhas. Já eram poucas. O leão veio e tentou roubar uma, agora chega o urso tentando roubar outra. E ele não olha de maneira diferente, dizendo, o leão eu matei, mas o urso não sei se eu vou ter coragem de enfrentar, não. Ele olha para aquele urso e lembra, os pensamentos de Deus são tão preciosos. O plano que Deus tem para a minha vida é tão precioso, é tão maravilhoso, que eu vou enfrentar esse urso, ele não vai me derrotar. Esse urso não vai me destruir, esse urso não vai me matar, porque eu tenho unção na minha vida, eu tenho a promessa na minha vida, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu vou para cima, ele vai e vence aquele urso. Agora ele está lá cuidando daquelas poucas ovelhas, novamente, de repente chega uma notícia dizendo, olha, seu pai está lhe chamando. E ele vai à casa do seu pai, pois não, papai, olha, você vai pegar pão para levar para os seus irmãos que estão na batalha, você vai pegar queijo e vai levar para o capitão do exército e vai me trazer notícia, ver se os teus irmãos estão bem, se não estão feridos, se já não morreram. Irmãos, quando nós não temos os pensamentos de Deus como preciosos nas nossas vidas, nós acabamos perdendo grandes oportunidades que Deus abre diante de nós. Deus coloca portas extraordinárias na nossa vida, mas se nós não temos por preciosos os pensamentos de Deus, nós acabamos perdendo a oportunidade. Eu sempre conto essa história e eu falo disto. Quem sabe, os irmãos já estejam cansados de ouvir eu falar isto. Quem sabe se fosse eu olharia para Jessé dizendo, papai, está esquecendo de alguma coisa? Eu sou rei, eu vou ser rei, eu tenho a unção de rei, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho a promessa de ser rei sobre esta nação. Eu não sou menino de recado. Eu não sou burro de carga, ficar levando pão para lá e para cá, queijo, agora eu sou rei. Mas quando nós temos os pensamentos de Deus como preciosos das nossas vidas, o que passou na mente de Davi, os pensamentos de Deus são preciosos. Eu vou lá naquele campo de batalha, Deus tem alguma coisa para mim naquele lugar. Deus vai me mostrar alguma coisa naquele lugar. Alguma coisa preciosa irá acontecer na minha vida naquele campo de batalha. Então veja, irmãos, como nós temos que olhar de maneira diferente para as coisas que Deus tem para a nossa vida. Os planos de Deus para nós temos que os ter por preciosos. Davi amava os pensamentos de Deus. Você ama os propósitos de Deus? Ou você contende com Deus, dizendo, não, isso aí não, Senhor. Isso aqui é muito para mim, ou isso aqui é pouco. Não, Senhor, isso aqui não combina comigo. Não, Senhor, isso não é para mim. Quem sabe o Senhor se confundiu. Eu lembro uma vez que Deus usou uma pessoa aqui na igreja para entregar uma revelação para uma pessoa. E ela falou, não, isso aí não é comigo não, Deus deve ter se confundido. As pessoas desprezando os pensamentos de Deus, os planos, os propósitos, os projetos que Deus tem estabelecido para a nossa vida. E quando nós amamos os pensamentos de Deus, o que nós sempre fazemos? Consultamos a Deus.
Nós não fazemos nada sem consultar ao Senhor, nós não tomamos nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor, nós não fazemos nenhum negócio sem antes consultar ao Senhor, nós não fazemos nada, absolutamente nada, não levantamos o nosso pé do chão sem primeiro consultar ao Senhor, dizendo: Senhor, isso aqui está nos teus planos? Isto aqui são os teus pensamentos para a minha vida? Em 1 Samuel, no capítulo 23, nós temos uma história interessante. Davi ainda não era rei, mas ele já tinha o seu exército, 600 homens. Não vamos entrar em detalhes no exército de Davi. Mas Davi estava lá com seus soldados e de repente chegou a notícia: os filisteus, os inimigos de Israel, se levantaram e estão indo para destruir a cidade de Keila, uma cidade chamada Keila. E o que Davi faz? Eu sou valente, eu sou experiente em batalha, eu matei o gigante Golias, eu matei o urso, eu matei o leão. Por falar nisso, eu não terminei a história, né, do campo de batalha. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar lá, né? Que eu falei que muitas vezes a gente perde a oportunidade. Davi humildemente pegou os pães e os queijos e foi para o campo de batalha. Quando ele chega no campo de batalha, quem que ele encontra? Golias. E o que acontece? Aquele menininho que cuidava de umas poucas ovelhas, anônimo no meio do mato, no meio do deserto, longe de tudo e de todos. Quando ele sai daquele campo de batalha, toda Israel sabia quem era Davi. Tem um menininho aí que é poderoso. Se fosse nos dias de hoje, o menininho é power. Ele foi para cima do gigante, matou o gigante, derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante, levantou a cabeça do gigante e mostrou para todo mundo para ver que o Deus que ele serve. Então não despreze os pensamentos de Deus para a sua vida. Ponto, e voltamos lá onde eu tinha dado a pausa, né? Então Davi, ele era experiente em batalha, agora ele ficou sabendo que os filisteus iam invadir Keila. Ele poderia simplesmente juntar os seus soldados e ir lá e batalhar. Mas lembre-se que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele amava os pensamentos de Deus. Quem ama os pensamentos de Deus faz o quê? Busca entender os pensamentos de Deus. Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, é para eu ir em Keila? É para eu pelejar contra os filisteus? O Senhor me dará vitória. O Senhor vai, porque eu vou te dar vitória. Então ele chega todo animado diante do seu exército, diante dos seus soldados, e diz: olha, eu consultei o Senhor, e o Senhor mandou a gente ir até Keila, e nós vamos livrar aquela cidade do exército dos filisteus. E os soldados dizem: não, nós não vamos. Aquele exército é poderoso, a gente vai lá, a gente vai morrer. A gente vai ser trucidado por aquele exército. O que Davi fez? Consultou ao Senhor novamente. O Senhor me disse que é para eu ir, agora o meu exército não quer ir. O que eu faço da vida? E o Senhor disse: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu já te dei a vitória. E Davi então anima os seus soldados, o seu exército, e vai até Keila e vence. O inimigo traz libertação àquela cidade, traz proteção àquela cidade, e de repente Davi fica sabendo o quê? Saul está vindo aqui em Keila para te prender. E o que Davi faz? Davi amava os pensamentos de Deus. Davi novamente consulta ao Senhor, dizendo: Senhor, não é possível. Eu acabei de livrar esse povo dos filisteus. Eu acabei de trazer paz e segurança para esta cidade. Esse povo vai me trair e vai me entregar nas mãos de Saul. O que Deus respondeu? Vai. Cai fora. Foge. Dá no pé. Então, irmãos, veja bem, porque Davi ele sempre era vitorioso, porque ele sempre vencia as batalhas, porque ele amava o desígnio de Deus, ele amava os projetos de Deus, ele amava o plano de Deus para a sua vida, ele amava os pensamentos de Deus e tinha como preciosos, e todos os instantes, qualquer coisa que ele precisava fazer, ele primeiramente consultava a Deus, e Deus falou: dá no pé, e ele fugiu. Passado um tempo, ele se torna rei.
Depois ele se torna rei sobre uma parte de Israel, depois ele se torna rei sobre todo Israel. E quando ele se torna rei sobre toda Israel, está lá em 1 Crônicas 14, os filisteus abestalhados de novo, esse Davi que venceu a gente lá em Keila aquela vez, vamos nos levantar e vamos destruir. Esse Davi não vai ser rei em Israel. Quem que ele pensa que é? Aquela vez ele ganhou da gente, mas agora ele não ganha, a gente vai bem preparado. E o que Davi fez? Eu já venci esse povo uma vez, não é agora que eu vou perder, não. Davi amava os pensamentos do Senhor. Davi tinha os pensamentos do Senhor como preciosos na sua vida. E ele foi e consultou o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me colocou como rei sobre todo Israel. Agora os filisteus estão se levantando contra mim para me destituir do trono, para acabar com a minha vida. O que eu faço? Deus falou: vai, porque eu sou contigo, eu já te dei a vitória. Davi se anima, pega todo o exército, vai e vence os filisteus. Mas essa turma era teimosa. Essa turma se levantou de novo e armou acampamento e veio novamente contra Israel. E o que Davi faz? Eu ganhei em Keila, eu ganhei agora, quando eles se levantaram, estão vindo de novo, eu vou lá e vou acabar com esse povo de novo. Não, Davi tinha como preciosos os pensamentos de Deus na sua vida. Ele falou assim: eu não sei, eu estou querendo ir lá e brigar, eu estou querendo ir lá e acabar com esses filisteus, eu estou indo lá porque eu gosto de uma batalha, mas eu não sei se este é o pensamento de Deus para mim, para o meu exército e para o povo de Israel. E o que Davi faz? Consulta o Senhor novamente. E Deus fala: você vai vencer, só que você vai fazer diferente. Você vai circundar, você vai rodear este exército e vai atacar por trás. E você vai ficar paradinho lá esperando. Quando você ouvir um grande barulho sobre as copas das amoreiras, você pode sair à batalha, porque eu fui na frente para te dar vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele ouviu o barulho, ele seguiu o barulho, foi e se tornou vitorioso, porque ele amava os pensamentos de Deus. Que você possa ser como Davi. Que você possa amar os pensamentos de Deus como Davi amava. Que você possa amar o projeto de Deus para a sua vida como Davi amava. Muitas vezes nós, irmãos, como cristãos, a gente tá levando como que a revelia o plano de Deus. Eu não queria ser pastor, e Deus, ai que coisa. Não, irmãos, nós temos que amar o plano de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus está em todas as esferas da nossa vida. Quem sabe o teu casamento nem seja lá grandes coisas, mas é o plano de Deus. Ame o seu casamento e diga: Senhor, quão preciosos são os teus pensamentos para o meu casamento. E o Senhor vai restaurar o seu casamento, a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua esposa, o seu neto. Eu não sei quem esteja enfrentando problema, você precisa amar o projeto de Deus para a sua vida. Assim é o seu emprego, assim é a sua casa, assim é o seu carro, assim é tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Irmãos, eu sempre falo: Deus, eu não tenho nada, tudo que está nas minhas mãos é teu, eu só estou administrando. Tudo é teu, a casa, a esposa, a filha, o salário, tudo que eu tenho, Senhor, o ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos é teu, Senhor, eu só estou administrando. Mas eu amo, Senhor. Às vezes é difícil, às vezes é doloroso, às vezes é cansativo, mas eu amo, Senhor. Aleluia. Eu amo, Senhor, cantar, eu amo tocar na tua casa, eu amo pregar, eu amo pastorear. Às vezes é difícil, eu não gosto muito da parte burocrática, mas eu estou sempre lá, não é, Guido? Tentando acertar. E o Guido fala: tenha fé, um dia você vai ficar bom nisso, né? E a gente vai indo, irmãos, porque a gente precisa amar aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Às vezes não é a área que a gente queria estar, mas Deus coloca, e a gente ama os planos de Deus e fala: eu vou ficar bom nisso, eu
vou amar, eu vou restaurar, eu vou cuidar. Muito bem, eu quero um dia ouvir da boca do próprio Senhor dizendo: servo bom e fiel. E isso só acontecerá quando nós amarmos o projeto de Deus e termos como preciosos na nossa vida. Sabe, irmãos, eu tenho 46 anos de idade, nasci dentro da igreja. Nunca me desviei, estive sempre dentro da igreja. E a gente vê, irmãos, quantas pessoas não dando valor à salvação, não dando valor aos talentos, não dando valor às habilidades, não dando valor àquilo que Deus tem concedido. Mas nós temos que amar, irmãos. Estar aqui na casa do Senhor não pode ser um peso, um fardo, deve ser algo extraordinário. Muitas pessoas queriam estar aqui, não podem, estão acamadas, adoentadas, estão internadas. Quem sabe até pessoas que desejariam estar como nós na presença do Senhor, estão perdendo a vida neste momento. Mas Deus nos deu saúde, graça, força. É certo que a vida não deve estar 100%, mas nós amamos, nós temos como preciosos os projetos, os pensamentos de Deus, e nós vamos vencer cada uma das batalhas que nós estamos enfrentando. E quando nós estamos enfrentando, irmãos, nunca é fácil. Nós não dizemos que é fácil. Nós não negamos a tristeza, nós não negamos as lágrimas, nós não negamos o sofrimento, mas nós temos, acima de tudo isto, os pensamentos de Deus como preciosos na nossa vida. As bênçãos do Senhor na nossa vida são sempre maiores do que a nossa dor. O plano de Deus para a sua vida é maior do que a sua dor. O projeto que Deus tem a realizar através da sua vida é maior do que a sua dor. O projeto que Deus quer completar na sua vida é muito maior do que a sua dor. Davi sofreu, por cerca de 13, 14 anos, alguns dizem até 20 anos, ele fugiu de Saul. Ele tinha que correr de um lado para o outro. Depois, quando ele assumiu como rei, era a batalha contra filisteus, era Absalão, era tantos outros tentando derrubá-lo. Ele tinha dor, ele sofria, mas ele sabia: os pensamentos do Senhor são maiores do que a minha dor. Oh, aleluia! O plano de Deus, a bênção do Senhor sempre será maior do que a minha dor. E Deus quer que você tenha como precioso o pensamento dele sobre a sua vida. Quem sabe no momento você não entenda, mas o projeto de Deus para a sua vida é precioso. O que Deus quer fazer através da sua vida é precioso. Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. Seja